Amém? Glória a Deus. Queridos, eu, aqui no momento aqui do louvor, o Senhor falou aqui comigo de uma forma muito intensa aqui, irmãos, muito intensa. Eu estou ainda aqui mexido, né, e isso é quando o Senhor realmente impacta o nosso coração, nos desafiando com aquilo que nós estamos sendo confrontados com aquilo que nós cantamos. Queridos, o louvor e a adoração, ela serve para isso. Ela não é só para uma canção, entoadas, né, com palavras soltas ao ar, onde nós não somos confrontados e desafiados. E se isso não acontecer, né, a gente está vivendo, eu não sei nem dizer, porque a vontade é dizer a palavra forte mesmo para vocês, né? A gente vai estar vivendo uma mentira, a gente vai estar vivendo uma canção que se torna uma hipocrisia dentro do nosso coração. E o Senhor precisa, de fato, mexer conosco, nos desafiar a situações, né, dentro das nossas realidades, que nos tire dessa posição ou desse comodismo, né, dessa inércia, dessa paralisia. E a gente estava ministrando aqui essa canção de fala, leva-me além. Leva-me além. E aqui eu fui muito confrontados pelo Senhor, irmãos, porque a gente às vezes percebe que tem tanta gente que já se pôs num estado de conformismo tão grande, que já se habituou a uma estagnação tão grande, que talvez ainda não esteja sendo despertado, como nós aqui ministramos, né, que fala que eu ainda verei que os velhos voltarão a sonhar. Eu posso ouvir um amém aí por isso? Será que há alguma expectativa no seu coração de você sair de onde você está hoje? De você sair dessa posição, desse cenário, dessa situação que você se encontra, para ir mais além de onde você está, de onde você chegou, sabe? E o Senhor, irmãos, eu estou aqui, sem nem dizer mais como, não era nem por estar aqui, porque nós precisamos gerar essa expectativa, irmãos, de ir além, desde as pequenas coisas, sabe? E de sairmos dessa situação. E isso vai se encaixar com o que eu vou falar, pela graça de Deus, vai se encaixar hoje com o que eu vou estar ministrando aqui para vocês, tá? Porque eu creio que tem muito a ver com a questão daquilo que Deus, Ele deseja derramar sobre nós. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus tem algo para derramar, para despejar sobre você. Deus tem. Deus tem, queridos. E eu vou dizer uma coisa para você. Escute o que eu vou lhe dizer. A única questão é que Deus está procurando um endereço para fazer isso. Deus está procurando um endereço para isso. Oh, Jesus, levanta isso mesmo. Porque eu vou começar aqui, está tudo fora aqui, porque agora Deus misturou aqui o negócio e
vai desse jeito. Atos capítulo 13, verso 22. Olha o que aqui diz. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, é engraçado que Salmo 89, verso 20, eu não tinha me apercebido ainda desse salmo. E coloca esse salmo aí, por favor. Ele diz: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo, o ungi. Diga, achei. Diga, encontrei. Eu estou aqui essa noite só para te dizer isso. Que Deus está buscando o endereço. Deus quer achar um lugar onde Ele possa derramar para que você possa ir mais além. Ele está procurando. E eu quero te dizer que quando o Senhor procura isso, Ele não está procurando uma pessoa com muitos títulos e diplomas. Ele não está procurando uma pessoa de nobre nascimento e de uma estirpe nobre. Ele não está procurando uma pessoa extremamente capaz, com muitos conhecimentos intelectuais, e que isso, não estou dizendo que isso não seja bom, mas não é nada dessas coisas que o Senhor está procurando. Ele só está procurando um endereço que se chama coração. É apenas isso, irmãos. O Senhor tem falado comigo que a unção de Deus, que é esse óleo que Ele separou aqui, com o meu santo óleo ungi, a unção de Deus, que é aquilo que nos capacita para o que Deus quer fazer. Porque eu tenho aprendido uma coisa, queridos, que o tamanho, a medida da unção, ela tem a ver com a missão. Deus, Ele só irá derramar algo de unção se tiver uma missão. O tamanho da unção é a medida da missão. E se tem algo que nós precisamos, queridos, primeiro é alimentar esse desejo e esse anseio no nosso coração de ir um pouco mais além. Amém? Amém? E de entender que nós dependemos dessa unção, desse vento de Deus, desse sopro de Deus, para aquilo que Deus, Ele deseja, Ele anseia realizar a partir de mim. Mas se não existir nenhum tipo de expectativa, queridos, se não existe essa expectativa, é porque tem algo muito de errado dentro de nós. Se nós estamos em uma indiferença, em uma letargia tão grande,
é porque, de fato, tem algo que precisa acontecer dentro de mim. Se você está conformado com a vida que você está vivendo, é porque tem algo de errado. É porque está faltando, sabe, um contato com aquele que incendia o nosso coração, que nos faz esse apaixonado em querer realizar e cumprir o que ele projetou, o que ele idealizou como propósito. Se isso de fato está acontecendo em você, é porque você ainda não conseguiu descortinar o teu propósito. E essa talvez seja a maior tristeza, é nós caminharmos durante essa jornada de vida e não conseguirmos encontrar o nosso propósito. Porque a unção, ela vai habilitar ao propósito. E eu quero lhe dizer, queridos, que nós precisamos muito dessa unção de Deus. Amém, irmãos? Quando nós navegamos pelo livro de Atos, que fala da história da igreja, a gente percebe, a gente entende que o próprio Jesus, ele falou para aqueles que haveriam de prosseguir, de dar prosseguimento com aquilo que ele começou, e ele disse, olha, não dá para ter ponto de partida se isso não acontecer. E eles disseram, vão lá para Jerusalém, fiquem lá. Se reúnam e fiquem lá e orem, e jejuem, e clamem, e adorem, até que lá do alto a promessa se cumpra, e que o Espírito de Deus seja derramado sobre vocês, porque sem isso não dá para começar. E isso eu quero lhe dizer, não mudou. Isso ainda permanece. E talvez isso seja um dos grandes motivos ainda da igreja estar respondendo ainda tão pouco, e isso me envergonha, porque fala de mim. Isso me confronta, porque fala de mim. De que está faltando em mim. Essa busca, essa dependência, para que ele cumpra. E durante toda a história, essa visitação, ela foi permanente. Ela não foi algo simplesmente estático que aconteceu num dia, não. Está lá, leia lá o livro de Atos, e depois eles se reuniram, e estavam orando todos no mesmo lugar, e de repente o Espírito de Deus desceu novamente e tremeu o lugar, eles foram cheios de novo, e saíram anunciando as grandezas do Senhor, e pregando o Evangelho a toda criatura, com sinais, prodígios, maravilhas, e assim Deus estava acrescentando todos os dias, aqueles que iam sendo salvos. Você entende isso? Isso foi algo que aconteceu permanentemente. E se tem algo que nós, queridos, precisamos buscar, é a unção. E aí, quando a gente entende que Deus estava procurando o endereço, e Deus mudou o endereço da unção, de Saul para Davi, aí a gente olha, que Davi foi ungido 3 vezes. Mas será que uma só não era suficiente? Sabe por quê, irmãos? Porque a unção, ela tem a ver com a missão, e a unção, ela também é processual na nossa vida.
A unção tem que haver, e ela está direcionada com o nível de conquista que eu estou enfrentando naquele momento. Em 1 Samuel, capítulo 16, você conhece bem essa história. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Irmãos, há um momento que Deus disse: olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor, Ele não é um Deus de desperdício. Ele não vai desperdiçar o que Ele derrama sobre você. Ele não vai. Deus, ele se preocupa tão com o desperdício, que quando Ele fez a multiplicação dos pães, depois Ele pegou e disse: olha, junta toda a sobra. Porque Ele entendia que o reino tem princípio. E Ele não vai derramar algo que vai desperdiçar. E Ele está confrontando o profeta e está dizendo: até quando você vai ter pena de Saul? A unção já mudou de endereço. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A fila andou, Samuel. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não quero que isso aconteça na minha vida. Precisamos ter temor por isso. Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o chifre de azeite. Eu vou te dar um novo endereço. Porque eu achei alguém, eu encontrei alguém para esse azeite que você está colocando no chifre. Vai lá na casa de Jessé, porque dentre dos seus filhos provi-me de um rei. Amém, irmãos? E aí aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu. Diz o verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, depois que ele viu a Eliabe, um dos filhos de Jessé. E Samuel ficou confundido. Pois é, o Senhor estava dizendo que estava abrindo uma ótica nova aos olhos de Samuel. Ele estava confuso. Ele estava sendo processado também pelo Senhor. E o Senhor também o estava reenquadrando, realinhando o profeta. Porque os profetas também precisam ser realinhados. E o Senhor realinhou a Samuel e disse, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, 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 o Senhor está à procura de um endereço, de um coração. Será que ele vai achar aqui essa noite? Será que ele pode achar aqui essa noite esse endereço? Samuel então chamou Abinadab e todos os outros filhos, e você sabe.
Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Será que isso não te intriga? O profeta estava indo lá para a casa dele, ele sabia. Reuniu todos os filhos, os caras lá vistosos, com roupa ainda de soldado, os camaradas lá, bem preparados, e o Senhor não achou, não encontrou nenhum coração. E aí, Jessé foi confrontado: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: não, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Irmãos, que isso me intriga, sabe? E eu já falei aqui para vocês várias vezes, talvez aqueles que não entenderam, mas eu tenho uma teoria no meu coração. A teoria que eu tenho no meu coração, isso aqui não está escrito, tá, irmãos? Mas são de estudos, Eu tenho uma teoria que Davi era um filho bastardo de Jessé. Porque ele, ignorado pelo seu pai e rejeitado pelos seus irmãos, e ele ainda declara em um dos salmos: em pecado fui gerado pela minha mãe. Tem outras coisas. A inadimplência paternal de Davi, eu acho que tem a ver com o seu histórico de vida familiar. Mas, mesmo assim, o Senhor encontrou um coração, mesmo diante de toda essa realidade. Olha que coisa. E ali, a palavra diz que tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Olha só, é engraçado isso, né? É engraçado porque a palavra de Deus diz que dali em diante, depois que o óleo foi derramado, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E imediatamente o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E quando a casa fica vazia, o que é que acontece? Vêm os visitantes. E aí o espírito maligno atormentava. E dali de então, depois daquela unção, o que é que aconteceu na vida de Davi? O que é que aconteceu na vida de Davi? Nada, irmãos. Aconteceu nada. Ele voltou para o pasto do seu pai. Voltou para pastorear as ovelhas. Você imagina isso? Que ele, na verdade, recebeu uma unção. E eu fico imaginando o que é que os seus irmãos, naquele momento, processaram isso. Como assim? Esse profeta é duvidoso. Esse profeta está equivocado. Como pode? Pegou um masmoço, um fedelho. Acha-se historiadores que talvez Davi tinha entre 16, no máximo 17 anos.
Como assim? O Senhor escolhe esse mancebo, estava ali escondido atrás das malhadas ali, com cheiro de ovelha. E Deus já estava trabalhando de forma processual na vida de Davi, mas nesse momento ele recebe um nível de unção. Amém? Você duvida disso? Naquele momento Davi recebe um nível de unção, e eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor tem um nível, uma medida de unção para cada estação da nossa vida. E esse nível de unção, sem sombra de dúvida, Deus derramou uma unção para ele ser rei em Israel. Uma unção de rei foi derramada sobre Davi, e o óleo só era derramada sobre reis, profetas e sacerdotes. A primeira extração do azeite era feita apenas para a unção dessas pessoas. E ele recebeu uma unção para reinar, para governar. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender: esse processual de Deus, essa pedagogia de Deus, essa primeira unção que ele recebeu, foi para que ele pudesse vencer o território da sua casa. A rejeição dentro da sua própria casa, onde Deus estava restabelecendo e honrando, talvez, aquele filho rejeitado, aquele irmão ignorado, aquele que estava ficando com o que existia de menos reconhecido e favorecido trabalho diante de todos os outros irmãos. Mas o Senhor achou um endereço. O Senhor achou um coração. O Senhor achou algo que era diferente. E ali, todos foram confundidos. Até o profeta foi confundido. E Deus derrama essa unção na frente dos seus irmãos. Mas Davi volta para pastorear as suas ovelhas. E de repente se descobriu que Davi também era um adorador e um tocador de harpa. E assim como o espírito havia saído de Saul, e um espírito atormentava, ele buscou alguém no seu reinado que pudesse ministrar uma musicoterapia sobre ele, para que ele pudesse sair da sua depressão e da sua opressão. Tem um rapaz que faz isso. Samuel disse: tem um rapaz que faz isso. Chama ele aqui. Davi é ungido rei, Saul é rejeitado, e ele vai tocar a harpa para esse rei, para tirar os tormentos depressivos desse espírito atormentador na sua alma. Nada mudou na sua vida. Até que ele foi promovido pelo seu próprio pai e disse: Davi, eu tenho uma promoção para você. Você vai sair agora do pasto e você vai se tornar agora entregador de marmita. Prepara a marmita e leva para os teus irmãos que estão lá no fronte de guerra. Já pensou isso? Prepara aí a marmita para o teu irmão e vai lá. E Davi poderia dizer: mas pai, você não viu o que foi que aconteceu lá em casa? Você não viu que o profeta ficou esperando eu chegar para a mesa ser posta e não iríamos sentar à mesa? E você não viu em quem ele derramou o chifre de azeite? Não. Davi simplesmente pegou a marmita e disse: vou levar. Porque a unção, ela é processual, amém, irmãos? A unção, ela vai preparar-nos, vai nos capacitarmos para uma estação específica. E aquele momento mas tinha um governo que estava sendo estabelecido dentro da sua própria casa.
E ele vai lá para o fronte, e quando chega lá no fronte, a primeira coisa que os seus irmãos disseram: o que é que você está fazendo aqui? Não era para você estar cuidando das ovelhas do meu pai? Estranho isso, né, irmãos? Ele estava trazendo uma comidinha fresquinha para os irmãos, e é recebido desse jeito. Às vezes, irmãos, a nossa primeiro fronte de batalha é dentro da nossa casa. Às vezes Deus precisa derramar uma unção que comece um processo dentro das nossas próprias casas. E não existe governo de um reino se esse governo primeiro não é estabelecido dentro da nossa casa primeiramente. Ele disse: calma, eu vim aqui só porque meu pai me mandou vir. Não estou caindo aqui de paraquedas, venho debaixo de uma palavra do meu pai. E está aqui. E de repente, ele vê um gigante. E ele vê um cenário simplesmente de intimidação, de medo, diante de todo o reino e diante de todo o exército de Israel. E ele é mexido por isso. Ele é inquietado por isso. E Deus já havia treinado ele, amém, irmãos? Ele já estava treinado. E ele se levanta, um pastorzinho de ovelha, tocador de harpa, se levanta e confronta: quem é você, incircunciso? Quem é você para se levantar contra o exército do Deus vivo, do Deus de Israel? Eis que você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Havia uma unção ali liberada para um fim, para um tempo, para um momento. E ali ele rompe com expectativas. Ninguém ousou. Uma unção é liberada para alguém fazer algo que ninguém fez, que ninguém ousou fazer, que ninguém achou que era possível. Ela vem com esse objetivo, com esse fim. E Davi se apropria disso, mas respeita todo o processo. Amém, irmãos? Não atropela ninguém, mas respeita o processo. Entende que é o Senhor, a dependência do Senhor, e que é o Senhor que irá fazer. Não era ele que iria fazer. E ele pega apenas uma pedrinha, para Deus mostrar ainda mais, e a história toda você conhece. E depois daquela conquista territorial, tudo mudou na vida de Davi. Amém? Davi se tornou o herói de Israel. Um mancebo, um menino, um garoto, se torna a pessoa mais falada, mais badalada em Israel. E por onde ele passava, eu acho que era um alvoroço. Olha lá o menino que venceu o gigante. Olha lá o menino que acertou com uma pedra no furo do elmo do gigante. Ele arrancou a cabeça do gigante com a própria espada do gigante e trouxe para o exército de Israel. Dali de então, a notoriedade de Davi se tornou extremamente popular. E ele foi colocado diante de uma situação
na frente das batalhas, até que o seu nome se tornou mais elevado do que o nome do próprio rei. E a unção, muitas vezes, ela causa a notoriedade. Mas na mesma medida que a unção, ela causa a notoriedade, ela também desperta as oposições e os inimigos. Porque isso faz parte do processo de aprovação da própria unção. Você está comigo? Você entende isso? E a partir de então, depois de tudo isso, a visitação que ele recebeu depois da visitação de Samuel, foi uma visitação de uma comitiva de Saul para matá-lo. Depois disso ele se torna um fugitivo. E Deus trabalha com Davi, trata com Davi. E você sabe de uma coisa? Eu fico imaginando, muitas vezes, a forma de Deus tratar de forma diferente as pessoas. Quando eu me deparo com o que Deus fez em todas as fases de Davi, e quando eu comparo com a vida de Moisés, qual foi o pecado de Moisés? Moisés feriu a pedra ao invés de falar a pedra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso aconteceu em 2 momentos. Se você for perceber, de fato, eu não vou ler aqui, mas eu só vou falar para você, que em Êxodo 17, fala lá, que o primeiro momento que o povo estava em Refidim, já murmurando porque não tinha água, o Senhor chega para Moisés e disse: pega o bordão e a vara, e bate na rocha, porque ela vai sair água. E ele bateu na rocha e a rocha saiu água. Porque você sabe que em muitas situações, no início da nossa vida cristã e do nosso chamado, e Deus tinha um chamado também para Moisés, há momentos que Deus realmente permite ferir a rocha. Como ele feriu a rocha. Por quê? Porque Deus quer mostrar para todos, Deus quer mostrar que Ele está com você. E Ele vai até permitir que determinadas coisas aconteçam, porque Ele vai celebrar aquilo que é da vontade. Muitas vezes da nossa vontade, da nossa forma, do nosso ímpeto, da nossa imaturidade. E talvez tenha coisa que Deus nem queira fazer daquela maneira, mas Ele permite, porque naquele momento Ele está mostrando que Ele está com você. E o Senhor estava mostrando que Ele estava com Moisés. Mas lá em número 20 você vai ver que estava já em outro lugar, era um outro momento. E o Senhor chega para Moisés e disse: Moisés, pega o bordão, mas agora fala para a pedra. Já era um outro momento. Moisés já precisava ter um outro nível de maturidade, mas Moisés, ele fere a pedra novamente. Porque o cenário muda. Agora esse cenário não é, Deus não precisa agora mostrar que Ele está conosco, mas no cenário de maturidade, pelo nível de intimidade que Deus tinha com Moisés, e isso tem a ver com o nível de exigência, porque o nível da intimidade, o nível da unção, o nível daquilo que o Senhor está derramando, ele é proporcional ao nível de exigência que o Senhor também tem para com essas pessoas, porque aquilo que muito é dado, também muito será. Moisés, ele não entrou
Por que feriu? Porque o momento da maturidade já não é mais para Deus mostrar, mas é para que eu possa mostrar que Ele está comigo. Mas comparado isso ao que Davi fez, não dá para comparar. Você entende isso? Porque Deus trata também, e considerando que Davi, ele enfrentou tudo isso, foi aprovado. Ele foi aprovado no teste com o seu próprio rei. Teve momentos e situações que ele poderia ter dado cabo de Saul, mas ele não fez. E a palavra, ela declara que em 2 Samuel, capítulo 2, verso 4, diz: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi sobre a casa de e informaram Davi de que os homens de Jabes Gileade foram os que sepultaram a Saul. Olha só o que é que acontece. Saul estava morto. E chega uma amalequita e disse: meu rei, está aqui a prova, eu matei Saul. Ele disse: como assim? Como é que você mata um ungido do Senhor? Eu que sou eu, não toquei no ungido do Senhor, você vai tocar, vai morrer. Matou o amalequita. Depois descobriu que não tinha sido ele que havia matado. E diz que Davi ficou tão triste que existe um salmo de lamentação com a morte de Saul e de Jonatas. A tristeza no seu coração, porque embora perseguido, ele amava a Saul e amava a Jonatas. Que coração é esse? Que coração é esse? O Senhor acertou quando achou o endereço. Você está entendendo? Que coração é esse? Abner quer levantar Esbozete, um dos filhos de Saul, e uma oposição se levanta novamente. Desse tempo, então, praticamente se passaram 13 anos. De se esconder em caverna, em monte, em vale, de sair de uma cidade em cidade, fugitivo. Durante 13 anos o Senhor processando a unção que lhe havia sido derramada, porque a unção, ela nos experimenta, a unção, ela nos prova para que sejamos aprovados, porque a unção muitas vezes é para isso. Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida, para que você comece um nível de conquista dentro da sua própria casa, através da sua própria família. Depois disso, uma estação, ela se encerra, uma estação, ela morre, e o Senhor tem uma outra estação, e tem uma nova unção, para um novo nível de conquista. Davi chega diante de Judá, e ele é reconhecido pelos homens de Judá, que derramam uma nova unção, e o Senhor está dizendo para Davi: agora você está sendo reconhecido dentro do seu próprio território, na cidade que é sua, diante de toda a tribo de Judá, você será reconhecido agora como rei, e irá se levantar como uma unção profética, para quebrar o jugo da oposição agora, de um rei que se levanta contra ti. Mas há uma unção nova para esse tempo, e para que você vença esse novo período e esse novo desafio que é colocado diante de você. Porque a nossa necessidade de entender que Deus está estabelecendo conquista nova, território novo, um novo reconhecimento.
O entendimento de que essa unção, ela vai quebrar julgos específicos daquilo que Ele está colocando como desafio diante de nós. E nós não podemos ficar paralisados, estagnados, conformados, mas Deus quer nos levar além. Você está entendendo? Deus quer nos levar além. E Ele vai nos capacitar para isso. Ele vai nos habilitar para isso. O seu território, a sua tribo. Uma unção de cunho profético, quebrando o jugo. E o Senhor incitou, teve uma confusão de Abner e Isbosete, e mata um dos filhos de Joabe, enfim. E de repente o Senhor faz um reboliço ali, e traz as outras tribos, e mais uma vez, quando Davi chega em Hebrom, ele recebe uma nova unção. 3 unções, irmãos. Você está entendendo? O que é que dentro de uma aliança antiga o Senhor estava demonstrando? Porque Davi, ele foi um cara fora da sua geração. Ele apontou para aquilo que ainda viria a acontecer. E o Senhor fez, olha isso na sua própria palavra, que diz: a partir daí, o meu espírito não irá se apartar dele. Você está entendendo isso? E o Espírito de Deus foi com Davi. Mas para cada momento, cada estação, o Senhor estava dizendo para Davi: Davi, você precisa de uma nova unção. Nós precisamos de uma nova unção também, amém? Eu preciso, meu irmão. Eu estou aqui essa noite para te dizer que eu também preciso de uma nova unção. E aí a palavra fala lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. E diz: assim, pois, todos os anciões de Israel, não era mais apenas da tribo de Judá, era de todo Israel. Ele foi aprovado em Judá. A unção quebrou o jugo, venceu a oposição, apontou um entendimento profético, um alinhamento. E aqui, toda a nação de Israel, os homens, os sábios, os anciões, os sacerdotes, reconhecem, vieram ter com o rei Hebrom, e o rei Davi fez com ele uma aliança em Hebrom, perante o Senhor, ungiram Davi sobre Israel. Da idade de 30 anos, era Davi, quando começou a reinar durante todo o Israel. Que coisa, né? 30 anos. Tem alguma similaridade aí, não? Jesus começou aos 30 anos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aos 30 anos. Passou quanto tempo? Que processo? Sabe por quê, irmãos? Porque a unção é aquilo que nos capacita. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas na nossa vida que só a unção de Deus vai nos habilitar a vencer. Que só a unção de Deus vai nos capacitar a romper. Porque humanamente, nós não temos condições.
Como é que alguém está ali no teu encalço, querendo te matar, e você entende que você não pode se levantar contra aquele a quem o próprio Deus rejeitou e que o próprio profeta foi confrontado, mas ele entendeu o princípio e ele foi aprovado no princípio, e isso o habilitou a receber o governo nas suas mãos de uma nação inteira. Você entende isso? Davi não criou guerra contra os seus irmãos na sua casa, porque a unção estava ali habilitando para aquele tempo, depois se habilitou para um outro tempo, depois validou ele sobre a sua geografia, sobre a sua tribo, sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua rua, e depois todo Israel. E olha o que é que acontece depois que ele recebe essa terceira unção. Ele diz: agora eu vou resgatar a arca e vou levá-la de volta para Jerusalém. Essa unção trouxe para ele o entendimento sacerdotal de que ele entendia que o seu governo, o seu reinado não iria prosseguir se a presença do Senhor não estivesse com ele. Ele disse: vamos trazer a arca de volta. E olha, ainda teve acidente no meio do caminho. Mas o acidente no meio do caminho não interrompeu o propósito que ele tinha de resgatar a arca, a presença, e de saber que ele precisava andar na presença. Nenhum rei celebrou como ele celebrou. Nenhum rei na história teve a coragem de se lançar com uma celebração que esboçava o anseio do seu coração. Foi ridicularizado pela sua própria mulher, mas ele estava explodindo de algo que estava dentro dele. Você entende isso? Você entende isso? Desde então, o Senhor foi com Davi, até que ele simplesmente gerasse uma brecha, uma lacuna, até que o diabo viesse. Porque, queridos, deixa eu lhe falar uma coisa, olha aqui para mim. A unção também traz e desperta todos os inimigos, todas as opositores e oposições, todo o plano arquitetado para intentar contra o propósito. Um vacilo. Há um homem que não deveria ter saído do fronte de batalha, no tempo das guerras. Há um homem que não poderia simplesmente negociar com tronos e coroas. Um vacilo. E sabe, você sabe qual é a maior estratégia do diabo? Em uma guerra, a maior estratégia do diabo não é matar o oponente. Sabe por quê? Porque numa guerra, quando ele mata o soldado, não tem mais o que fazer. O soldado vai ficar ali e a guerra vai continuar. Mas quando você fere um soldado, você compromete mais 2 pessoas, mais 10, mais 1000, uma tribo, uma nação.
O diabo não veio para matar Davi, mas ele veio para ferir Davi. Ferir a Davi. Ferir o nome do Senhor. Para dizer, aquele Davi, aquele que venceu o urso, aquele que venceu o leão, aquele que venceu o gigante, aquele que venceu milhares e milhares de exércitos, aquele que conquistou mais do que qualquer outro rei, esse foi vencido num alpendre por uma mulher. Envergonhou, desmoralizou. Irmãos, é por isso que nós precisamos estar na unção. É por isso que a gente não pode deixar que o vento deixe de soprar, que a lenha deixe de queimar, que o fogo se apague. Não podemos nos distrair. Eu bem sei o que é um soldado ferido. E o processo para se resgatar, para restaurar. As consequências disso tudo. Sabe por quê? Porque ainda tinha mais unção a ser derramada. Nós não podemos, irmãos, simplesmente entrarmos no nível de conformismo e de aceitação. Haverá uma unção para cada guerra que haveremos de enfrentar. Mas o Senhor, aquele que é o mantenedor do óleo, aquele que é a oliveira, aquele que é a fonte da unção, Ele está disponível, Ele está comprometido, e se Ele chamou, Ele irá se comprometer em nos municiar, em nos capacitar para os desafios que eles têm diante de nós. Quando Davi, depois de tudo, Davi ainda continua. E a única coisa que ele chega para o Senhor e diz, depois do pecado, do adultério, do homicídio, mas ele chega diante do Senhor e diz, Senhor, a única coisa que eu te peço, meu reino está destronado, a minha família está, o meu coração está diante daquilo que o Senhor falou, que não faltará espada sobre a minha casa, que o que aconteceu aqui na minha família, mais uma coisa eu te peço, não afasta de mim o teu Espírito Santo. E eu quero lhe dizer que isso agrada a Deus. Tudo pode ter acontecido, irmãos. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo afastado de nós, o Senhor pode recomeçar. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode restituir. O Senhor pode fazer. O pior lugar para nós estarmos é no estado do conformismo, no estado da estagnação. E a palavra de Deus essa noite, leva-me além, Senhor. Leva-me além, de onde os meus olhos já viram. A minha oração hoje, para a minha vida, é que o Senhor possa me levar além. Vamos ficar de pé. Deixa eu lhe falar. Estamos vivendo dias onde precisamos permanecer
na dependência do Espírito Santo. Ei, não vamos dispersar. Esse é um momento importante. Segura aí. Meu irmão e minha irmã, sem o Espírito de Deus não dá. Eu vou dizer para você, eu não consigo. Se não for o Espírito Santo, eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo. E se eu quiser ir além, se eu quiser continuar, se eu quiser avançar, eu ainda assim, eu preciso ainda mais dele. Ainda mais. Eu quero dizer para você essa noite, Deus tem algo para derramar sobre você. Ele está querendo encontrar um endereço. O que Ele tem é suficiente demais. Mas Ele está procurando, Ele está buscando um endereço chamado coração. Só isso. Um coração quebrado, contrito, rasgado, entregue, rendido, humilhado. Que entende que a nossa luta não são contra as pessoas. Que temos gigantes a enfrentar, mas vamos derrubar eles. Que temos lutas dentro da nossa própria casa, mas a unção de Deus nos habilitará a conquistar esse território também, chamado família. Que talvez tenhamos estigmas a serem vencidos dentro do território que nós estamos, mas Deus tem uma unção para nos confirmar, para nos reconhecer, para nos honrar, sem precisar forçar nada, porque é Ele que vai fazer, e a unção nos habilitará a isso. Você entende essa necessidade? Você entende essa necessidade? Oh meu Deus, você entende essa necessidade? Oh Jesus, vem aqui, Jesus. Vem aqui, Senhor. Faz o que só você pode fazer, Pai, porque eu não consigo. Eu não consigo, Senhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito de Deus. Porque assim como Tu estás trazendo essa inquietação na minha alma, traz essa inquietação sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Nada tenho. Mas eu estou aqui essa noite para Te dizer que eu quero ir além. Que eu quero ir além, Senhor. Até onde eu cheguei. Eu sou um sonhador de um avivamento, Senhor. Quero Te dizer essa noite que aqui está um sonhador de um avivamento, Senhor. Eu creio num avivamento, Senhor. Ah, Senhor. Há um anseio na minha alma por um avivamento. Há um desejo na minha alma por um avivamento, Senhor. Por anos eu sonho com isso, Senhor. E esse desejo, ele não cabe dentro de mim. Eu quero Te pedir, Senhor, transborda esse anseio na minha alma. Faz derramar isso, Senhor, sobre este lugar.
Eu sonho com os nossos filhos profetizando, Senhor. Porque a Tua palavra, ela nos declara isso. Que os nossos filhos profetizarão. Que as nossas gerações profetizarão. Haverá uma unção sendo derramada sobre essa geração dos nossos filhos, Senhor, como profetas de Deus sobre a terra. O Senhor dará uma visão clara, e nós colocaremos a visão, Senhor Jesus, de forma tão visível, tão clara, que até os que passam correndo verão a visão, ó Deus, que o Senhor está nos dando. Faz isso, Senhor. Faz algo aqui no nosso meio essa noite. Encontra, Senhor, acha um endereço certo aqui essa noite. Acha, Senhor. Temos passado por tantas coisas aqui. Temos tantos desafios, Senhor. A começar dentro das nossas casas. Mas derrama uma unção, Senhor, para estabelecermos o Teu governo, Senhor. O Teu governo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Senhor. Quebra a dispersão da minha alma. Quebra a distração da minha alma, Senhor. Quebra, Deus, a falta de foco, Senhor. Quebra, Senhor Deus, essa indiferença. Quebra essa frieza, Senhor. E vem aqui nesse lugar, Senhor. Vem aqui nesse lugar, eu te peço, Espírito Santo. E derrame da unção que quebra o jugo. Derrama da unção que quebra o jugo essa noite. Derrame uma unção de governo, derrame uma unção profética, derrame uma unção sacerdotal, Senhor. Derrama, Espírito de Deus. Vem aqui, Espírito Santo.